Olá, pessoal! Hoje estaremos lendo o capítulo 3, cujo título é Andando no Espírito. Nós já falamos sobre a primeira das três verdades chaves a respeito do Espírito habitando no cristão, que foi a necessidade de uma renovação constante do Espírito. A segunda coisa que é todo aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, precisa saber é que ele precisa andar no Espírito. Paulo falou a respeito de andar no Espírito quando ele escreveu sobre piedade. Veja o que ele fala para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Muitos cristãos se alegram por causa da esperança que eles têm pelo céu. E eles não estão errados por isso. Graças a Deus pela vida que ainda está por vir. Mas também ao lado da vida aqui na terra, a vida agora. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, Paulo lida com os dois lados da vida, tanto a vida terrena quanto a celestial, embora pareça que alguns se preocupam com um lado apenas. Sempre ouvimos falar sobre pessoas que vivem com a cabeça tão cheia das coisas celestiais que elas se tornam inúteis aqui na vida terrena. Não é errado pensar nas coisas do céu, só temos que tomar cuidado para não levarmos isso ao extremo. Por outro lado, algumas pessoas se ocupam tanto na vida terrena que elas também se tornam inúteis para as coisas celestiais. Elas se preocupam apenas com as coisas da vida aqui na terra. Mas podemos ver no texto de 1 Timóteo 4,8 que Deus está interessado tanto na vida terrena quanto na vida celestial. Piedade tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Em Salmo 103, podemos ver essa verdade, embora normalmente essa passagem seja usada para a cura, devemos continuar fazendo assim. Salmo 103, do verso 1 ao 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Louvado seja o Senhor por nos salvar e nos curar. Mas não é só isso que o salmista nos fala aqui. Dê uma olhada nos versos 2 seguintes. Salmo 103, verso 4 e 5. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A palavra redime, no verso 4, significa salva. O salmista está bendizendo ao Senhor por redimi-lo ou salvá-lo da destruição em sua vida terrena. E esse benefício também pertence a nós, que hoje estamos debaixo da nova aliança. Hebreus 8:6. Agora preste atenção em algo. Para que fosse possível desfrutar dessa segurança contra o mal, Deus nos deu seu Espírito para que fôssemos santificados ou separados daquilo que pudesse destruir nossa paz ou fazer mal à nossa saúde. Andar em Espírito significa andar em piedade. Somos gratos a Deus por nos ter dado sua santa palavra escrita. Mas você já parou para pensar que há 2000 anos e depois disso, durante muito tempo, os cristãos não tinham a palavra escrita para que eles pudessem ler? As cartas escritas por Paulo eram lidas em voz alta quando as pessoas se reuniam. Eles não tinham nada que pudessem levar para casa. Não havia impressoras. Eles tinham que depender mais do Espírito Santo do que nós dependemos hoje. Hoje, graças a Deus, que temos a palavra escrita e porque temos, deveríamos estar bem mais avançados espiritualmente falando do que os nossos irmãos em Cristo puderam alcançar ao decorrer dos séculos. Mas se não tomarmos cuidado, meu amigo, iremos nos focar somente na palavra de Deus e não vamos perceber as impressões do Espírito. É totalmente possível esquecermos do fato que o Espírito de Deus habita em nós e assim temos só um conhecimento mental da Bíblia.
Porém, lembre-se, a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo Coríntios capítulo 3, verso 6. Precisamos aprender a andar no Espírito para que tenhamos vida. Na profecia de Ezequiel, olha o que o Senhor nos fala a respeito do Novo Testamento. Porei dentro em vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Ezequiel 36, 27. Em outras palavras, Deus está dizendo: o meu Espírito que habita dentro de você te habilitará a andar em minha palavra e a guardar a minha palavra. Agora, não me entenda mal. É necessário que você conheça a palavra, mas ao longo dos anos eu pude observar, até mesmo na minha própria vida, que mesmo quando eu não tinha o conhecimento da palavra em certos assuntos, ainda assim o Espírito de Deus me guiava em linha com a palavra, porque eu aprendi a seguir a direção do Espírito. Às vezes, anos se passavam até que eu aprendesse as Escrituras, nas quais o Espírito Santo já havia me guiado para que eu fizesse conforme estava escrito. Quando eu as encontrava, eu falava: louvado seja o Senhor. Eu sabia que o Espírito Santo estava me guiando e agora eu vejo a mesma direção na palavra. O Senhor nos diz em Salmo 103, verso 4: redime a tua vida da perdição. Como eu disse, para que pudéssemos experimentar a realidade dessa proteção contra o mal, Deus nos deu seu Espírito para santificar-nos ou separar-nos de tudo aquilo que pudesse destruir a nossa paz, afetar a nossa saúde ou trazer destruição para as nossas vidas. Não ignore a voz da direção do Espírito. Um ministro amigo meu era pastor de uma igreja no Texas. Por várias vezes eu preguei em sua igreja. Depois disso, ele se mudou para a Califórnia para pastorear uma igreja onde eu também preguei e fiz reuniões. Eu conheço esse homem. Eu passei tempo com ele. Ele era um homem de fé incontestável. Muitas curas aconteciam em sua igreja. Eu acho que eu nunca vi outra igreja onde acontecessem tantas curas como aconteciam nas igrejas onde ele pastoreava. Bem, enquanto ainda estava na Califórnia pastoreando essa igreja, ele e sua esposa tiraram férias e foram dirigindo para o Texas para visitar a família. As estradas naquele tempo não eram como hoje, e isso fazia com que a viagem levasse mais tempo do que levaria hoje. Eles pararam em Albuquerque, no Novo México, para passar a noite e continuar a viagem na manhã seguinte. Ao leste de Albuquerque, a estrada de mão dupla passava por entre as montanhas. Estava chovendo e a estrada estava muito escorregadia. Quando ele foi fazer uma curva, o carro derrapou. Ele freou, mas não conseguiu parar e bateu em outro carro. Houve um engavetamento com mais 2 ou 3 carros e em seguida mais 2 ou 3 carros ainda bateram por trás. Uma mulher que estava em um dos carros morreu. A sua esposa ficou gravemente ferida e o carro deles teve perda total. E pelo fato do ministro e sua esposa crerem em Deus pela cura dela, ela foi restaurada pelo poder de Deus naquele mesmo dia e eles puderam continuar a viagem. Um tempo depois, esse ministro sofreu outro grave acidente de carro. Mais tarde, ele se mudou de volta para o Texas para pastorear outra igreja e eu fui à igreja dele para dar um estudo a respeito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Depois desse estudo, ele me contou a seguinte história. Ele me disse que na manhã daquele primeiro acidente, ele e sua esposa leram a palavra e oraram. E aí, enquanto ela terminava de fazer as malas, ele foi verificar o carro. Abre parêntese. Agora preste atenção nisso, porque aqui vem algo que precisamos aprender. Fecha parêntese. Ele me disse, parecia que algo em meu interior tinha falado. Espere por 10 minutos. Eu não dei muita atenção. Entrei em casa e peguei as malas. Quando eu as coloquei no carro, algo dentro de mim falou de novo. Espere por 10 minutos. Ele entrou no quarto para ver se a sua esposa já estava pronta. Então eles saíram. Ele já havia encerrado a conta deles do hotel. Ele disse, e quando entrarmos no carro,
Pela terceira vez, eu ouvi aquela voz dentro me falando: espere aqui por 10 minutos. Ele disse: eu creio que em Deus. Eu sempre confesso que o Senhor irá tomar conta de mim. Não há necessidade de ficar aqui esperando. Nós estamos com pressa. Precisamos chegar no Texas. E então eles saíram e pouco depois sofreram um acidente. Veja bem, confessar e crer na palavra é correto. Mas se o Espírito de Deus nos falar algo, é melhor obedecer. Ele quer nos livrar da destruição. Agora, se o Espírito Santo não nos falar nada, então podemos usar a nossa confissão. Mas, se escolhermos ignorar aquilo que o Espírito de Deus nos fala em nosso interior, podemos confessar o dia inteiro por proteção e livramento do mal, não vai adiantar nada. E vamos estar em problemas, assim como aconteceu com aquele ministro. Ele era um grande homem de fé, e graças a Deus que ele não desistiu da sua fé, mesmo tendo sofrido aquele acidente. A sua fé salvou a vida de sua esposa. Ele estava inconsciente e os médicos acharam que ela morreria a qualquer instante. Eles queriam convencê-lo a não orar por ela, porque eles achavam que se ela acordasse, ficaria deficiente mentalmente e fisicamente pelo resto da sua vida. Mas o ministro orou mesmo assim, e em 1 hora sua esposa estava de pé e fora do hospital. Esse ministro era um homem de fé. Ele cria em Deus, mas ele deveria ter ouvido o Espírito Santo. Não estou aqui apontando o dedo para ele. Eu já estive no mesmo barco. Eu já enfrentei problemas financeiros, mas de uma vez por não atender aquela impressão do Espírito Santo em meu interior. Eu fiz todas as confissões e falei tudo aquilo que é verdade. Deus quer nos prosperar. Eu creio nisso e eu criei e confessei a sua palavra em relação ao seu desejo de me prosperar. Mas o Espírito Santo atentou me ajudar em algo tão específico e eu não dei ouvidos. No final dos anos 40, eu não sabia muito a respeito de fé da forma que hoje eu sei, mas eu sabia alguma coisa. Enquanto eu pastoreava minha última igreja, eu investi um dinheiro em algo que me pareceu ser um bom negócio. Algo em meu interior me disse para não fazer aquele investimento, mas eu fiz mesmo assim e perdi esse dinheiro. O dinheiro que eu investi naquela época é equivalente a muitos milhares de dólares hoje. Algumas coisas que eu sei hoje, eu aprendi errando. Quando você se machuca, você não se esquece a lição tão fácil. Assim, eu consegui que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo em seu interior. Você não precisará cometer os mesmos erros que alguns de nós já cometemos. Algo em meu interior me disse para não investir aquele dinheiro. Não foi uma voz como um trovão vindo do céu. Não. Foi nada audível. Eu ouvi em meu espírito. É o que às vezes chamamos de intuição interior. Algumas vezes realmente parece que é uma voz falando. Dessa vez em particular, foi mais uma intuição em meu espírito dizendo: não faça isso. Mas eu permiti que minha mente entrasse no caminho e não ouvisse aquela direção que estava vindo do meu interior. Naquela época eu estava pensando em muitos versículos a respeito de prosperidade e um deles era: tudo que eu fizer prosperará. Salmo 1, verso 3. Mas não iremos prosperar quando andarmos em desobediência. Podemos até dizer: isto está escrito na Bíblia, então o meu plano vai prosperar. Eu vou tomar posse disso. O diabo não vai me enganar. Mas muitas vezes nós ainda não aprendemos a distinguir se é o diabo ou Deus que está nos falando, algo mandando fazer algo ou não. Vamos sim guardar firme a nossa confissão, mas vamos também aprender a reconhecer as impressões do Espírito de Deus em nosso interior e obedecê-las. Algo em meu interior me disse para não investir aquele dinheiro naquela época quando eu estava no Texas. Estou tão certo disso como eu sei o meu nome. Mas eu me investi e perdi aquele dinheiro. E levou muito tempo para que eu superasse isso.
por não ter dado ouvidos ao Espírito Santo. Em meados dos anos 50, eu fiz a mesma coisa em outra situação. Eu estava terminando uma cruzada na primeira igreja quadrangular em Los Beach, Califórnia, e estava me preparando para ir para a primeira igreja batista quadrangular, Redondo Beach. Eu já havia transportado meu trailer para um estacionamento apropriado para trailers em Redondo Beach. Bem, as pessoas têm hábitos e costumes diferentes umas das outras. Eu sou uma pessoa da noite. Eu durmo tarde. Normalmente, eu estou mais acordado à meia-noite do que em qualquer outra hora do dia. Como pastor, eu fazia todos os meus estudos à noite porque normalmente durante as manhãs eu não estava muito alerta. Eu ia dormir entre meia-noite e 2 da manhã e não levantava muito cedo no dia seguinte. Se, por exemplo, se eu tivesse um culto de ensino às 10 horas da manhã, eu sempre me levantava já quase perto da hora de ir. Não queria ocupar minha mente com outras coisas ou me prender em outros afazeres. Eu queria minha mente focada na lição bíblica que estaria ensinando. Então, uma certa noite eu fui dormir bem tarde. Durante muitos anos, em alguns dias, acontecia de que, assim que o sol nascesse, eu me sentava na cama, depois de um sono bem profundo. Não interessava quão tarde eu havia ido dormir na noite anterior. Eu sei disso porque a nossa cama ficava posicionada no quarto de forma que a cabeceira estava virada para o ocidente e os pés da cama para o oriente. Então, de repente, eu sentei na cama. Eu podia ver o sol começando a nascer. E então eu ouvi algo. Eu sabia que não era audível, mas quase me pareceu audível, como se uma voz estivesse falando comigo. Ela dizia: uma recessão está a caminho. Não será uma depressão, mas uma recessão. Prepare-se. Isso aconteceu em maio de 1956. Eu não dei ouvido e não só o Espírito Santo falou comigo naquele dia, mas uns 2 meses depois eu tive outra experiência sobrenatural, que eu simplesmente também deixei passar despercebido. A recessão veio em 1957 e por 12 meses eu fiquei $100 no vermelho todos os meses. E não estou falando de não ter um dinheiro extra, uma sobra no fim do mês. Nossa entrada era quase só o suficiente para básico mesmo. E ainda estávamos ficando $100 no negativo todo mês. Graças a Deus pelo plano de seguro de vida com títulos e capitalização. Foi de onde eu tirei empréstimo. Eu não havia feito o seguro de vida que achava que iria morrer jovem. Não, eu sabia que eu não iria. Eu comprei um seguro com títulos de capitalização. Veja bem, por causa da minha baixa renda, eu nunca fazia uma poupança. Eu deveria ter me disciplinado mais, mas eu não o fiz. Eu tinha muitos gastos. Por isso, eu fiz esse tipo de seguro com capitalização com prazo para 20 anos e foi realmente assim. Eu possuía no total 4 títulos. Essa foi a minha forma de fazer uma reserva. Bem, eu tive que ir ao banco, fazer o empréstimo, mas como eu não tinha limite o suficiente, eu fiz com base no seguro porque o seu valor era maior. Eu fiz esse empréstimo só para conseguir continuar. Ou era isso, ou era ficar sem nada, ou até desistir com tudo. E eu orei muito. Fale de alguém que só orava, esse era eu. O Senhor me abençoou em outras áreas. Eu impunha as mãos sobre os doentes e eles eram curados. Eu impunha as mãos sobre os cristãos e eles eram cheios do Espírito Santo. Pessoas foram salvas. Os dons do Espírito estavam em operação. Mas o Senhor não me disse uma palavra a respeito da minha situação financeira. Nada. Eu havia ignorado a voz do Espírito e isso não saiu da minha cabeça durante um ano inteiro. Foi muito duro. Então, no último domingo do mês de dezembro de 1957, eu comecei uma série de reuniões em Port Neches, Texas, ao lado de Houston, e veio o ano de 1958.
Um ano inteiro se passou e o Senhor não me disse uma palavra sequer a respeito das minhas finanças. Eu voltei ao banco por várias vezes para fazer mais empréstimo. Eu não havia pago nem os juros dos outros e então finalmente eu fui falar com o gerente do banco. Ele me disse: não nos interessa se você vai pagar agora ou não. Se alguma coisa acontecer com você, nós ainda assim teremos o nosso dinheiro. Afinal, nós estamos no negócio de empréstimos e a apólice do seu seguro é uma boa garantia. Em 1950, o Senhor já havia lidado comigo em relação aos princípios de prosperidade financeira e eu já tinha colocado todos esses princípios em prática e feito as minhas confissões. Mas durante o ano de 1957, eu andei exatamente na direção contrária, afundado em dívida. No início do ano de 1958, eu ainda estava fazendo aquelas reuniões no Texas e uma das noites veio sobre nós de maneira tão forte um espírito de intercessão. Eu mal tinha acabado de terminar minha mensagem. Eu não precisei pedir para ninguém orar. Todos simplesmente foram para o chão. Muitos ficaram em volta do altar. Outros ficaram perto dos seus assentos. Eu ainda estava no púlpito de pé e vi que todos eles estavam ali, estavam de joelhos. Não havia ninguém sentado. Eu me ajoelhei em uma cadeira que estava no púlpito e comecei a orar. Realmente havia um espírito de oração naquele lugar. Acho que ficamos ali entre 45 e 1h15. Levantei-me, sentei-me na cadeira. Algumas pessoas ainda estavam ali em volta do altar orando. Outros já haviam sentado. Eu me sentei e estava cantando em línguas quando de repente Jesus apareceu na frente, olhou a olho nu. Ele começou a falar comigo a respeito de muitas coisas, inclusive meu ministério. E então, finalmente, ele trouxe o último assunto. Ele começou: agora, sobre as suas finanças. Uau! Como eu fiquei feliz por ele ter trazido esse assunto. E então eu falei: sim, Senhor. Ele continuou: falei com você pelo meu espírito a respeito disso e eu vi que você não iria dar ouvidos. Então, quando você estava na Califórnia, eu enviei um anjo e ele foi até o seu trailer, mas você não deu atenção. Então, eu parei de falar e permiti que você ficasse assim por um ano. Foi muito difícil, eu disse. E então ele começou a me falar como ele iria mudar essa situação. Ele me disse o que aconteceria dentro de 3 meses e realmente aconteceu exatamente como ele havia me dito. Eu fiquei tão feliz de finalmente de ver-me livre daquela situação financeira. Como eu disse anteriormente, Deus nos deu o seu Espírito para que fosse possível vivermos livre de tudo aquilo que vier tentar roubar a nossa paz, a nossa saúde ou nosso bem-estar. Podemos, sem dúvida, uma perfeita provisão do nosso plano celestial para nós. Ele quer que vivamos e sejamos redimidos de toda destruição. Mas para que possamos andar no Espírito de forma constante, é preciso que aprendamos a reconhecer e obedecer às impressões do Espírito em nosso interior. E aqui concluímos o capítulo 3. Até o próximo vídeo.